crianças, como vocês estão? Hoje a nossa aula de matemática será sobre números compostos e primos. Números compostos e números primos. Nós sabemos que todo número natural, ele possui seus divisores. Nós estudamos múltiplos e divisores. Vocês aprenderam? Espero que sim. Porque para descobrirmos se o número natural ele é composto ou se ele é primo, é necessário descobrirmos os divisores desse número. Então, nós sabemos que todos os números naturais possuem seus divisores. E nós também sabemos que os divisores, eles são números finitos. Alguns divisores de um número natural são mais de um. E como é que nós descobrimos isso? Para descobrir o divisor de um número, você irá fazer a divisão da metade deste número até o começo, ou seja, nós temos aqui o número 12. Qual é a metade de 12? 6. Então, você irá fazer a divisão do número 6 até o numeral 1. Ou então, do numeral 1 até o numeral 6, que é a metade do numeral que nós queremos descobrir os divisores. Sendo assim, depois que você dividir esses números, você irá dividir pelo próprio número que nós estamos procurando, pelo próprio 12. Se eu for encontrar os divisores de 40, eu vou dividir pela metade de 40 até o numeral 1, ou o numeral 1 até a metade de 40, que é 20. Não é assim? Então, assim nós iremos descobrir os divisores de 40. E depois que eu dividir, eu vou dividir pelo próprio número 40. E quais serão os divisores desse número? Os que as divisões derem 0. As que restarem alguma coisa, ele não é divisor deste número. Então, para descobrir se o número natural ele é composto ou primo, é necessário que realizamos a divisão, encontrar os divisores daquele número. Aqui, tia Luana colocou os divisores do número 12. Nós descobrimos que 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio número 12 são divisores de 12. Também descobrimos aqui os divisores de 13. 1 e 13 são os divisores de 13. Nós sabemos e também aprendemos que o numeral 1, ele é divisor de todo número natural. Então, todo número natural sempre vai ter como divisor o numeral 1. Então, tia Luna colocou aqui alguns pontos. Número natural com 3 ou mais divisores. Quando nós temos 3 ou mais divisores, nós dizemos que este número é um número composto. Então, 12 será um número composto. Por quê? Porque ele possui 3 ou mais divisores. Vamos contar para vermos quantos divisores possui o numeral 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele possui 6 divisores. Então, o numeral 12, ele é um número natural composto. O número natural com 2 divisores, o 1 e ele mesmo, nós dizemos que ele é um número primo, porque ele possui apenas 2 numerais. Porque ele possui apenas 2 divisores. O 1, como tia Luana já falou, que é divisor de qualquer número natural. E ele mesmo, no caso do numeral 13. Ele tem como divisor o numeral 1, que é divisor de qualquer número natural, e ele mesmo.
Então, nós dizemos que o número 13 é um número primo. Voltando um pouquinho. Quando nós temos um número natural com mais de 3 divisores, nós dizemos que ele é um numeral composto, que é o exemplo do numeral 12. Quando nós temos um número natural com apenas 2 divisores, que é o numeral 1 e ele mesmo, nós dizemos que ele é primo, o exemplo do numeral 13. Aqui eu coloquei outro pontinho importante. O zero não é primo e nem composto. Por quê? Porque qualquer número que eu for dividir por zero sempre vai dar igual a ele mesmo. Então, se eu dividir aqui o zero por 1, vai dar igual a 1. Por 2 vai dar igual a 2. Por 3 vai dar igual a 3. E assim sucessivamente. Então, ele tem múltiplos divisores. Então, ele não é primo e nem composto. O numeral 2, aqui, é o único número primo par. Por que ele é primo? E por que ele é par? Nós sabemos que ele é primo porque os únicos divisores de 2 é o numeral 1 e o numeral 2, que é um divisor natural de todos os números naturais e o 2, que é ele mesmo, e ele é um número par. Então, o único número primo par é o numeral 2. Então, vamos voltar de novo mais um pouquinho. Os números naturais com 3 ou mais divisores, nós dizemos que ele é um numeral composto. Lembrando que para descobrir se é composto ou primo, nós devemos realizar a divisão, descobrindo os divisores do número que eu desejo saber se é composto ou se é primo. Um número natural com 2 divisores, que seja o 1 e ele mesmo, nós dizemos que ele é primo. O zero não é primo e nem composto, porque ele possui múltiplos divisores. Qualquer número natural dividido por ele vai ser igual ao próprio número natural. E o 2 é o único número primo par. Por quê? Ele só é dividido por 1 e por ele mesmo. É o único número primo par. Aí já fica uma dica, né, crianças? Nós também temos os números primos entre si. Tia, o que são números primos entre si? Nós dizemos que são primos entre si quando os números naturais possuem apenas o numeral 1 como divisor igual dos dois números. Ou seja, aqui eu tenho os divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E eu também tenho os divisores de 25. 1, 5 e 25. Então, crianças, qual é o único número que é divisor igual de 12 e de 25? Se você olhar aí, você vai ver que o único divisor de 12 e 25 que é igual será o numeral 1. Então, nós dizemos quando o único divisor que é igual a um número natural e a outro número natural, nós dizemos que eles são primos entre si. Preste atenção. Não quer dizer que 12 e 25 são números primos, mas eles são primos entre si porque possuem o único número em comum, que é o numeral 1, entre eles dois.
Então, sendo assim, eles são considerados primos entre si. Aí no livro de vocês, na página 45, nós temos uma tabela. A tabela de crivo de Eratóstenes. E essa tabela, tia Luana irá colocar um vídeo explicando bem direitinho como é que funciona essa tabela, que irá nos auxiliar em relação a descobrir os números primos, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, tá certo, crianças? Então, nós podemos novamente recapitular aqui, antes de encerrar essa aula. Números compostos e números primos, nós dizemos que um número natural, aqui no caso 12, que possui 3 ou mais divisores, nós dizemos que ele é composto. Quando o número natural, ele possui apenas 2 números divisores, no caso 1 e ele mesmo, nós dizemos que eles são números primos. O 0 não é um número primo e nem um número composto, porque ele possui múltiplos divisores. O numeral 2 é o único número primo par, porque ele só tem o 1 e ele mesmo. E nós temos os primos entre si, que são os números em que possuem o numeral 1 como único divisor comum entre eles dois. Tá certo, crianças? Então, nós vamos agora assistir ao vídeo, né, sobre a tabela e depois nós iremos realizar a nossa atividade. Tchau, tchau. Um beijão.